Bom dia, boa tarde, boa noite, seu poeta. Eu sou Alexandre Lavrador e esse é mais um WhatsApp Cast. E o tema de hoje é... Olá a todos, eu sou o Johnny Ribeiro e o tema desse podcast é pandemia, o que fazer quando acabar, tá? E nesse podcast a gente vai ter mais 3 pessoas novas, que é o Guilherme, a Maria e a Lucinda. Que sejam bem-vindos e vamos fazer arte, gente. eu quero aglomeração assim que acabar essa pandemia. Mas pelo visto não vai ser tão cedo, sabia? Porque eu tava vendo a live do Átila. O Átila é muito importante nesse momento. E ele tá falando que mesmo com vacina, só vacina não é o suficiente. A gente não pode aglomerar tão cedo. Mas eu quero uma aglomeração boa, um carnaval, sabe? Sei lá, uma festa. Mas, claro, sou consciente que sei que não dá para fazer isso agora, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Keifane Bonfim, mais conhecida como Lucinda Price, e é um prazer estar aqui no grupo. Sabe, gente, assim, na minha opinião, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer depois que tudo isso passasse era continuar também, primeiro, agradecer, né, a Deus por isso tudo ter acabado. E também, né, a gente continuar se prevenindo até a gente ter certeza, né, de que tudo isso realmente passou. Boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Rogéria, pseudônimo Maria Pacínio. Então, pessoal, a respeito após pandemia, eu pretendo, após pandemia, em primeiro lugar, agradecer a Deus, indo numa igreja, agradecer. O agradecimento é muito importante. Por enquanto está meio complicado, mas a gente acredita que esse momento vai chegar. É o que eu desejo, né? E, em segundo lugar, eu pretendo valorizar mais os momentos em família, com amigos, né? A gente aprendeu com esse sofrimento a valorizar os momentos, né? Com parente, família, é o que eu pretendo fazer. Em terceiro lugar, eu pretendo incentivar, se tiver oportunidade, as crianças, os jovens, a recuperar esse aprendizado que em 2020, 2021 foi muito resumido, né? Muita gente não aproveitou muito o ensino online, outros não tinham computador na casa para fazer lição, para tirar dúvidas. Então, e a educação é a base do nosso país, né? E eu acho que todos devemos dar incentivo para que essa defasagem seja recuperada do aprendizagem. Afinal, a educação é a base do nosso país, né? A base. A educação é muito importante, é o futuro dos nossos jovens. É isso aí. Desejo a todos boa sorte e obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Primeiro de tudo, eu quero sobreviver. Depois que eu tiver sobrevivido, com a graça e glória de Deus, aí eu vou pensar certinho no que eu vou fazer. Mas o que eu tô morrendo de vontade de fazer agora é ir para um bar. Eu não bebo cerveja. Pedir uma caipirinha, pedir uma porção de torresmo, escutar uma música ao vivo e cantar no karaokê. Com essa voz maravilhosa que eu tenho, sabe? No ritmo alucinante, dançar, que eu não sei dar nem 2 pra cá e nem 2 pra lá, mas eu quero dançar. Entendeu? Eu quero voltar a viver, voltar a respirar, voltar a abraçar as pessoas, voltar a beijar as pessoas, sabe? Não ter aquele receio, nem aquele medo. Vamos orar, né? Para que tudo dê certo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Assim, eu estava no outro grupo com o Alex e a gente estava discutindo sobre o tema de política, né? A situação do nosso país. E eu tô vindo aqui, né, para falar um pouco mais sobre, né, sobre discutir esse assunto com vocês, para saber o que vocês acham, né, da nossa política, qual é a opinião de vocês sobre isso. Lucinda, porque o que acontece, esse tema desse episódio
do WhatsAppcast era para ser um tema leve, né? Mas aconteceu um episódio muito interessante que eu acho que a gente deve compartilhar aqui na gravação do podcast, que é o seguinte: nós temos um outro grupo que é o grupo para discutir a pauta, né? E aí a gente faz a gravação, um outro grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp eu falei sobre Bolsonaro, mas eu falei de uma forma bem sucinta, bem rápida. E uma das nossas convidadas ficou irritada e saiu do grupo, né? E o que acontece? Eu costumo dizer que o grupo do WhatsAppcast é um grupo anarquista. É um grupo em que você pode falar o que você quiser, entende? Portanto, que não seja ilegal, você pode falar o que você quiser, se expor as suas opiniões da forma como você quiser. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa um pouco de censura, porque uma pessoa que pode falar o que quiser, mas não pode ouvir, não quer ouvir a opinião das outras pessoas, então acaba sendo uma forma de censura, né? Porque a partir do momento que você pode dizer o que você quiser, não que tenha tido um debate, nada disso, só foi uma opinião minha, mas você também pode ouvir a opinião dos outros. A partir do momento que você proíbe as outras pessoas de se expressarem, acaba virando uma censura, né? Coisa de ditadura mesmo. E o que a gente está discutindo atualmente é a questão porque esse WhatsAppcast deveria ser mais manso, mais tranquilo, mas a gente está vivendo um momento no nosso país, um momento muito difícil. Um momento muito difícil, não estou falando nem politicamente, porque não é questão de direita, de esquerda, é questão de crimes, entende? A gente tem uma pessoa que está sendo criminosa no poder e que está cometendo crimes contra a humanidade. E é isso que eu estava discutindo aqui com a Lucinda, e eu acho que essa conversa é pertinente para a gente falar aqui no grupo, né? Então a questão que eu estou colocando aqui no grupo, gente, é a questão do bolsonarismo, mas numa questão sobre crimes apenas. Não estou falando sobre direita, sobre esquerda, estou falando apenas sobre crimes. A gente estava conversando, e eu acho que essa conversa deve vir para cá, que existem crimes contra a humanidade. A última live do Átila, o Átila Yamarino, falou muito sobre isso e com documentação muito interessante, falando que existem crimes que o Bolsonaro está cometendo que são crimes contra a humanidade, entende? E que a gente não pode deixar passar, porque senão, se a gente deixar passar isso, daqui a pouco pode aparecer alguém que vai falar: não quero que anão exista mais, vamos matar todos os anões, acabou anão, não tem mais anão no planeta Terra, vamos exterminar os anões. Isso é um crime contra a humanidade. Estou dando um exemplo, claro, né? Realmente, Alex, eu acho muito interessante, sabe, aqui no grupo, a gente dá a nossa opinião, sendo ela contrária ou favorável, né? A gente dá a nossa opinião, conversa sobre todos os temas, né? O que é muito interessante. A gente tem o espaço de poder opinar sobre algo, entendeu? E o que é muito bom é que as pessoas daqui respeitam, né? Então gera aquela discussão gostosa, onde não gera brigas, né? Desentendimentos, isso é muito bom. Então, eu estou gostando muito, viu, de fazer parte desse grupo. E é o que eu estava falando também, viu? O nosso Brasil, a situação do país está cada dia pior, sabe? Os brasileiros, grande parte dos brasileiros se acomodaram demais, né? Se acomodaram com a situação. O brasileiro quer a mudança, mas eles não lutam para fazer a mudança acontecer. Então, é por isso que o país, né? O nosso país está do jeito que está. Porque precisa de um povo que tem voz altiva, né? Para falar, para lutar, para brigar, né? Sobre aquilo que a gente quer, né? Aquilo que eles querem. Então isso é muito importante. Então, eu estava vendo um podcast que é o do Jovem Nerd, o maior podcast do Brasil, e com o Flávio Augusto, né, que fala sobre empreendedorismo, e ele estava falando uma coisa muito interessante.
ele falou que o brasileiro ele tem muita esperança, né? E aí explicando por que o negócio dele cresceu 600% ou 300%, não me engano, no período da crise, mas ele usou esse argumento que eu achei espetacular, que o brasileiro ele tem muita esperança. Inclusive, às vezes, tem esperança em coisas que não fazem sentido, em coisas que não geram resultado, que só atrapalham. Como o caso, eu estou falando aqui sobre o caso da cloroquina e até o bolsonarismo mesmo, né? Com seus crimes, né? Eu acho que esse talvez seja um problema, um excesso, né? O excesso de acreditar. A gente tem que ter esperança sim, mas esse excesso é algo que pode fazer mal, né? Mas eu queria saber, Lucinda, o que você acha sobre esse momento histórico que a gente está vivendo? O tema do grupo, o tema do programa o que você vai fazer depois da pandemia, né? Eu queria saber, não exatamente o que você vai fazer depois da pandemia, mas o que você está achando desse período histórico, desse período que vai estar escrito nos livros de história das crianças no futuro do Brasil. Realmente, Alex, tem esse ponto da cloroquina, né? Pelo que eu fiquei sabendo na época, desde que essa doença se mostrou para o mundo, né? Se manifestou, o próprio Jair Bolsonaro veio na mídia, né? Veio à mídia e se pronunciou falando que também, né, se contaminou com o Covid, mas que se curou com a cloroquina. E o engraçado é que várias pessoas que também, né, usaram a cloroquina, recomendada pelo próprio presidente, muitas ou o estado piorou ou vieram a óbito, né? Então não é algo assim pesquisado cientificamente que realmente ajuda no combate da Covid. E o seguinte, né? O que eu pretendo fazer depois que essa pandemia acabar, né? Eu acho que o que todos deveriam fazer é agradecer, né? Primeiramente a Deus, né? Agradecer a Deus por essa doença, né? Ter ido embora, não permitido matar mais pessoas. E depois, né? Eu acho que assim a gente tinha que continuar se prevenir, né? Não, já não ir logo tendo aquela certeza de que a doença passou, né? Tem que ir devagar, esperando até ter a certeza de que realmente ela passou, continuar se prevenindo, né? Usando o álcool em gel, a máscara, mas principalmente o álcool em gel. E depois que a gente tiver certeza que realmente tudo passou, a gente pode ir retomando tudo, né? Pode ir retomando a nossa vida ao estado normal, né? Mas eu não falei ainda, eu tô doido para ver uma aglomeração, sabe? Assim que acabar essa pandemia, resolver tudo, a gente puder sair com segurança de casa, eu quero ver uma música ao vivo também, sabe? Começar a fazer coisas que eu não estava fazendo nos últimos anos, que era sair toda sexta-feira ou todo sábado. E eu vou começar a fazer isso na minha vida, cara, porque o tempo passa, daqui a pouco eu tô com 40 anos e eu quero curtir esses momentos, sabe? Tomar uma cervejinha, sabe? Sei lá, um dia até com o Johnny, quem sabe, né, Johnny? A gente se vê, eu vou pra aí, você vem pra cá, a gente eu tomo uma cerveja, tomo uma caipirinha. Ó, quando acabar a pandemia, meu maior desejo é poder viajar, sabe? Levar meu menininho pra conhecer o mar, também distrair a cabeça, que eu tô precisando de férias. Também ir num shopping, ficar uma hora na Divertilândia brincando à toa, sabe? Se bem que eu nem gosto muito daqueles videogames. Mas tudo bem, é pra distrair a cabeça. É fazer as coisas que eu costumava fazer antigamente também. Tá? Eu quero que isso acabe logo. Eu tive um filho no meio da pandemia. Tô morrendo de medo. Mas eu sei que com fé em Deus tudo vai dar certo. Ô, gente, também, viu? Nossa Senhora, eu acho que depois dessa pandemia, sabe, eu vou fazer tanta coisa, vontade de fazer tanta coisa, coisas que eu não costumava nem fazer, né, antes da pandemia. Ah, eu também, sabe, Johnny, vontade de viajar, passear, entendeu? Conhecer lugares novos, respirar, abrir a mente, entendeu? Também, sei lá, uma aglomeraçãozinha assim também, né? Com os amigos e comer alguma coisa fora, entendeu?
com algum colega, algum amigo, conhecido. Sabe, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, viu? Sonho da humanidade. Essa é uma poesia feita em conjunto, com todos nós. As luzes de São Paulo começaram a acender, voltando a ser a cidade que nunca para. Um recomeço era o que sinalizava. Uma nova vida, uma nova jornada. As estradas voltaram a ser movimentadas. Empregos começando a surgir. Uma vitória para se comemorar. Crianças voltando à escola, às ruas e calçadas. O mundo foi curado. Profissionais da saúde ganhando homenagens. Grandes guerreiros que merecem ser honrados. O mundo aprendeu uma lição. Uma grande lição. Ao fundo, a gritaria de liberdade. Com vontade faziam a festa. A sensação que a vitória é da humanidade. Muito linda essa poesia. É o sonho que a humanidade inteira quer. E vamos dizer uma coisa, hoje infelizmente tem muito leito ocupado, principalmente aqui no estado de São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto, a minha cidade, a gente já não tem mais leito vazio. Tem gente morrendo por falta de leito para poder estar se tratando. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, eles estão fazendo muita coisa. Estão se virando nos 30 para poder manter as pessoas vivas. Eles merecem homenagem, merecem, os médicos do mundo inteiro, porque eles são os grandes heróis, os pesquisadores que fizeram essa vacina, tá? As vacinas, aliás, vamos dizer, ainda não é 100% segura a vacina, mas pelo menos vai manter as pessoas vivas, e logo logo eles vão descobrir uma que vai acabar de vez com esse coronavírus, e a gente vai poder fazer nossa aglomeração, poder fazer festa, eu vou poder visitar o Rio de Janeiro, tomar uma cerveja com o Alexandre, vou poder ir na casa da Lucinda, comer um feijão tropeiro, conhecer a Ariane, fazer uma poesia com o Samuel, quem sabe, né? Vamos ter fé que vai dar tudo vai dar certo. Realmente, Johnny, nossa, essa poesia se encaixou perfeitamente. E o título ainda por cima, nossa senhora, muito, viu? Realmente o sonho da humanidade agora, né, é que tudo volte ao normal, viu? E outra coisa, a gente está fazendo plano, só que a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai vir, entendeu? Eu sou esperançoso que isso daqui vai passar. Hoje, por exemplo, minha mãe, ela tomou a primeira dose da vacina. Minha mãe já tem 70 anos. Ela já fez o exame de Covid 4 vezes. As 4 vezes, graças a Deus, deu negativo. Mas na minha família já teve caso de quem pegou. Minha sobrinha, Emily, ela tem 18 anos. Ela pegou Covid, não sentiu nenhum sintoma, mas pegou. A minha irmã, recém-recuperada de um câncer, uma das minhas irmãs. Eu tenho um monte de irmã, tá, gente? Tenho 4 irmãs. Ela pegou, sentiu falta de ar no primeiro dia, febre, ficou bastante tempo sem sentir o paladar, sem sentir gosto, mas também só foi isso, graças a Deus, tá? Meu cunhado pegou, com a minha irmã dormindo junto com ele na cama, minha irmã não pegou. E nenhuma das crianças deles também não pegaram. Graças a Deus, não sei se é muita oração, né? Tá passando longe da gente, mas mesmo assim a gente morre de medo. Eu tô aqui no meu trabalho, eu tô morrendo de medo, eu tô trabalhando de máscara, tudo certinho, não tô tocando ninguém, não tô cumprimentando ninguém. Eu tô ficando até louco por causa disso, gente, porque eu sempre gostei de ver um amigo meu abraçar, conversar, se tocando, brincar, sabe? E agora a gente tem que ficar restrito a isso, a não tocar nas pessoas com medo de prejudicá-las, entendeu? Mas vamos ter esperança, não vamos desistir não, vamos estar esperançoso e depois da pandemia o mundo vai comemorar, se Deus quiser. Tudo vai se encaixar e vai vir para melhor. Tomara que toda a população mundial tenha mais empatia entre si, que um possa ajudar o outro sempre. Vamos ter essa fé, vamos pensar positivo, que eu acho que o pensamento positivo acaba com qualquer dor. Nossa, hein, Johnny? Eu também, viu? Também sou bem otimista, sabe? Eu tenho esperança de que as coisas melhorem, né? Porque assim, o pessoal costuma falar, mas as coisas só costumam ir de mal a pior, né? Mas pra mim não.
Eu espero que essa pandemia passe e que a gente possa voltar, né, à nossa rotina, à nossa vida normal, sabe? Mas, assim, graças a Deus, assim, da minha família, minha mãe, meus irmãos, assim, graças a Deus não pegou essa doença não, nem eu. Porque a gente também é muito caseiro, sabe? Só fica dentro de casa. Mas, assim, mas uma pessoa só da minha família pegou, que foi meu tio, sabe? Que foi meu tio. Aí ele pegou, ficou internado, mas graças a Deus tá melhor, tá em casa recuperando, tá? Mas, minha Nossa Senhora, viu? Eu espero muito, né, que isso tudo passe e que a gente possa voltar à nossa vida normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Samuel Thorne, né? Eu já participei de outros podcasts. Me atualizando sobre o assunto a qual está sendo abordado, percebi que estavam falando de pandemia e das expectativas que a gente espera para o futuro. Bom, eu creio que vai melhorar. Tudo que a gente está vivendo hoje, daqui a algum tempo, a gente vai estar em um estado totalmente diferente. Está ocorrendo um processo de imunização e de vacinas, né, em escala global, né, em escala mundial. Eu creio que tudo que a gente está vendo hoje vai passar. Não vai ser da noite para o dia, mas vai ser em um processo lento. A cada dia vai melhorar mais um pouco. A cada dia a gente vai voltar ao normal. Não será o antigo normal, mas será um novo normal. Um normal mais novo do que o que a gente está vivenciando hoje. E será com certeza muito melhor. Porque o que a gente vivenciou hoje, o que a gente está vivenciando nesses tempos, será um aprendizado, será mais uma experiência na qual a gente vai usar no futuro. Eu creio que está ocorrendo para nos preparar para algo, para nos preparar para algo que pode ocorrer no futuro. E tudo isso a gente vai tirar algum proveito, né? Sempre quando há uma situação ruim, tem um lado bom, independente de qual situação seja. Toda situação ruim tem um lado bom. Não é só eu que estou dizendo isso, a filosofia diz isso, a neurociência diz isso. Então são várias espaços de estudo, áreas de estudo que falam isso. E eu creio que tudo isso vai melhorar. Mas claro, não adianta só imunizar a população. As pessoas em si, cada ser humano, cada um dos 7 bilhões, dos mais de 7 bilhões de pessoas que existem hoje, elas precisam ter consciência do que está ocorrendo, né? Talvez 90% tenha consciência, mas sempre tem aqueles 10%, sempre vai ter aquela porcentagem que não está nem ligando para nada, não está ligando para a situação. Não adianta imunizar a população se ainda tem pessoas que ainda não têm consciência do que está ocorrendo. A vacina não vai impedir que elas peguem a doença, que elas vão pegar a doença. A vacina é só para proteger, para não ter um caso muito grave. Mas ainda tem pessoas que ainda estão descumprindo as normas nas quais foram impostas. Isso é grave. Mas eu creio que tudo isso vai melhorar. Eu creio que as pessoas não vão chegar a um ponto de piorar a situação. Ninguém gosta de nada pior. Todo mundo gosta de momentos bons. E é esse lado do ser humano, esse lado de querer coisas boas, que vai fazer toda essa situação melhorar, né? Eu creio nisso. Mas que palavras lindas suas, Samuel.
Eu concordo com tudo que você disse, é isso mesmo. As coisas vão melhorar, cara. Sozinho na madrugada, cada um em sua casa, dormindo sem aglomeração. Um pedaço de mim voa, outra parte rasteja pelo chão de imensidão. Imensidão de poesia. Amigos solitários, um policial sozinho. Juiz de juízo futebol. Crianças mergulhadas no celular dos pais. Um navio atracado o caminho do petróleo. Nada mais é o mesmo. Parece o fim, mas é o início do vazio extremo. A melhor época da internet. Eu tava conversando com uma pessoa, né? Inclusive essa poesia que a gente fez nós três, eu, Alexandre e a Lucinda, até mandei pra ela, que ela também é poeta. Aí ela falou assim, ó, eu também queria que fosse assim, mas pelo que a gente tá vendo, nós vamos ter que reaprender a viver. A gente vai viver meio com restrição, até mesmo com medo. Será que não vai aparecer outra crise dessa? Será que a próxima que vier não vai ser para dar uma geral, matar, vamos dizer assim, 70% da população mundial? Eu parei e fiquei pensando, caramba, se essa pessoa já pensa que vai ter destruição depois que acabar isso, essa pessoa não está pensando numa coisa boa. Eu penso o seguinte, gente, a gente não sabe o que vai acontecer quando acabar essa pandemia. A gente não sabe como que vai ser o Brasil, o mundo, não sabemos. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, principalmente nesse momento. O Samuel citou uma coisa boa no que ele falou, que tem muita gente que não está nem aí com essa pandemia. Não anda com máscara, não passa álcool na mão, continua fazendo a sua rotina de qualquer jeito, de qualquer maneira. Às vezes ela pode não pegar esse vírus, mas pode transmitir para as pessoas próximas. Aí eu fico pensando assim, depois da pandemia, eu quero fazer tudo que eu quis fazer na pandemia e não pude fazer. Você não acha um restaurante aberto, faz tempo que eu não vou na igreja. Isso muito por causa da pandemia também. Certo? Eu sou católico, mas também às vezes vou no culto da igreja da minha sogra lá, é até interessante, é legal a palavra, sabe? E esse ano, até o ano passado, eu acabei não indo na igreja. Acabei não visitando a casa de Deus, vamos dizer assim. Tanto na católica quanto na evangélica, eu não fui em lugar nenhum, não fui em um culto, não fui em uma missa, não fui em um batizado, né? Eu acho que a gente tem que pensar positivo em vez de pensar negativo e pensar que a gente vai ter que reaprender a viver. A gente pode sim reaprender a viver, mas reaprender a viver de um modo melhor, de um modo bem melhor do que a gente vivia aqui, antes da pandemia. Verdade, viu, Johnny? Foi bom você ter tocado no assunto, porque eu e minha mãe tava falando isso esses dias mesmo. Inclusive, minha mãe até chegou a comentar, falou assim que mesmo que talvez tudo passar, né, mas a população ainda vai ficar com medo de surgir uma nova doença, né, a gente vai ficar traumatizado. Mas mesmo que eu tenha esperança de que tudo volte ao normal, eu acho que a população, não, eu acho não, tenho certeza, sabe, a população ainda vai ficar com medo, né, vai demorar um pouco até a gente poder, né, poder voltar à nossa rotina mesmo assim, tranquilamente, viu? É verdade, viu? Eu já sou mais prático, sabe? Eu acho que depois dessa pandemia a gente tem que investir muito em saúde. Não pode mais faltar hospital. A gente tem que ter saúde de qualidade no mundo inteiro. A gente tem que investir na ciência, investir na saúde no sentido de investir nos cientistas da saúde, né? Para assim que surgir uma nova, a gente já conseguir criar uma vacina muito rápido. Tem que ter um investimento maciço na indústria de medicamentos. E a gente precisa mudar o mindset da nossa sociedade. As pessoas precisam ter uma renda básica, não tem como mais. Tudo tem que mudar, as pessoas têm que ter um mínimo. Se você não fizer absolutamente nada, você tem que ganhar um mínimo para você não morrer de fome.
Porque aí pode vir a pandemia que for, que a gente se isola em casa e fica tranquilo. Que quem está à frente disso no Brasil é o Eduardo Suplicy, o pai do Supla, né? Ele quer implementar no Brasil a renda básica universal. Isso tem que acontecer no planeta inteiro. Todo mundo tem que ter uma renda básica. Como já acontece, por exemplo, a minha irmã, ela está na Suíça e ela está meses sem trabalhar, mas ela recebe auxílio desemprego. E aí o que acontece? Ela é obrigada a fazer curso, ela é obrigada a fazer uma série de coisas para conseguir um emprego o mais rápido possível. Se preparar, né? Ela vai começar um curso hoje mesmo, um curso em alemão voltado para o mercado de trabalho. Ela só fala inglês, né? E para aumentar as chances dela. Mas assim, tem que ter um mínimo, né? Tem que ter um mínimo para a sociedade. Mark Zuckerberg, no ano de 2020, fez 100 bilhões de dólares de lucro. Uma pessoa não pode ter 100 bilhões de dólares e pagar um imposto irrisório. Tem que pagar um imposto alto. Todo mundo, existe recurso para todo mundo, se a gente souber dividir direitinho. Todo mundo tem que ter um mínimo para não morrer de fome, para não passar necessidades, para ter uma vida digna. Se você quiser melhorar, comer uma picanha, tomar uma cerveja, crescer, poder viajar o mundo, aí você vai ter que trabalhar e muito, beleza. Mas um mínimo tem que ter para toda a sociedade. Alexandre, concordo com tudo que você está dizendo, mas para isso teria que ser criado uma cúpula com alguns governantes a fim de fazer esse projeto no país, a fim de melhorar o sistema de saúde, a fim de criar uma renda mínima para o povo, sabe? Hoje em dia o brasileiro que come picanha tem que ganhar muito bem, porque a picanha tá cara, meu. Vou te falar, eu fiz aniversário domingo passado, eu queria só uma picanha, mas eu fui no mercado, eu vi o preço, falei, não vou comprar picanha. Mas devia ter comprado, porque eu comprei uma fraldinha que o sabor dela estava horrível, mas tudo bem. Então, o brasileiro, infelizmente, é um povo que a cultura é muito baixa. Não vou dizer que ele é sem cultura, porque aí eu vou estar menosprezando tudo que eles conhecem. Mas, para os políticos, o brasileiro ser da forma que é, para eles está bom, meu. Eles não vão querer investir em educação, a saúde vai continuar um lixo, não vão criar uma renda mínima para o brasileiro se fuder e ir pagando imposto, vão acelerar ainda mais o aumento de gasolina, de álcool, de diesel, entendeu? Porque os políticos estão ganhando, meu. Enquanto aqui no Brasil é vendido num preço extrapolado, eles importam muito barato. Entendeu? E eu não sei porque o preço da carne está tão alto, meu. Se não estão vendendo tanto para fora. Agora eu não consigo entender. Mas vamos continuar pensando positivo. Como essa poesia que a gente fez aí, em conjunto, eu, você e a Lucinda. Sonho da humanidade. A gente citou no começo as luzes de São Paulo e a movimentação da cidade. Por quê? Porque o estado de São Paulo é um dos estados mais movimentados do país, se não for é o mais movimentado no caso, onde tem pessoas de várias regiões, onde todo mundo, vou para São Paulo para tentar ficar rico, para enriquecer. Já foi a época que a pessoa conseguiu se estabilizar aqui em São Paulo. Agora, infelizmente, as pessoas quando vêm para cá, elas já têm que vir empregadas e torcer para a empresa não quebrar, porque está bem complicado. Eu vejo aqui onde eu trabalho, tem uma construtora. Essa construtora tem umas 30 obras em condomínio chique, só casão mesmo. Só que vem todo dia um fornecedor cobrar eles. Todo dia vem um funcionário cobrar eles. E a maioria dos funcionários são gente de outro estado, não são daqui, de outra cidade, de outro estado, entendeu? Tinha até um boliviano outro dia que precisava receber para poder ir embora para a Bolívia, e o povo não pagava ele. Então, ou seja, eu não falo que a empresa é má, pelo contrário, o dono da empresa está se matando para poder arcar com todas as despesas e tudo mais, para não fechar a empresa. Ele tem mais ou menos de funcionário, ele deve ter uns 40 funcionários registrados,
que são entre engenheiro, arquiteto, pedreiro, sabe? E ele não quer mandar esse funcionário embora, fora os outros terceirizados que eles contratam. Então eu fico pensando que eu acho que tudo isso daí tem que ser bem feito, que o país tem que se modernizar, sabe? E uma das coisas que o país tem que fazer é não deixar entrar qualquer um aqui. Não deixar entrar qualquer empresa, qualquer pessoa. Tem que ser uma coisa restringida, tem que ter normas e as pessoas têm que cumprir. Para o país poder crescer, não para a pessoa vir aqui, roubar, ficar rica, vamos falar assim, roubar, que eu falo assim, montar sua empresa, pagar pouco imposto, tá? Se é um caso de Copa do Mundo, onde a FIFA não pagou nada para o Brasil e deu gasto ainda. Mas eu acho que a gente tem que continuar pensando positivo mesmo assim. A gente tem que acreditar no nosso país, tem que acreditar na humanidade, para a gente poder vencer tudo isso. E depois da pandemia, a gente tem que comemorar. Quem sabe fazer um podcast ao vivo. Essa ideia do podcast ao vivo é uma ideia boa, hein? Em relação à carne, né? A carne do boi tá cara porque tá faltando água. O boi consome muita água. Por quê? Precisa ter capim, né? Precisa ter mato para ele comer. Então tem que chover para isso. E parece que está chovendo pouco, o boi está comendo pouco, está tendo menos boi, por isso que a carne está muito alta. E por que está chovendo pouco? Por causa do aquecimento global, que é o nosso maior vilão, né? E eu já tenho até a ideia para esse podcast ao vivo. Tem até o nome dele, vai chamar Churrasco, Cerveja e Papo Furado. Então, eu não entendo muito da questão do aquecimento global, Alexandre. Você que é mais entendido, você que é fã da Greta, você podia dar uma explicaçãozinha básica. Porque de aquecimento global, sinceramente, eu não entendo é nada. Então, a questão do aquecimento global, ela é bem simples de entender. Os que os cientistas falam é que a gente estava jogando muito monóxido de carbono no ambiente, né, com as indústrias, com o peido do gado também, né? Isso é importante. E tudo isso está fazendo o planeta ficar mais quente em relação à refração dos raios solares. Os raios entram e não conseguem sair, basicamente. Mantém o calor aqui dentro, chamado efeito estufa. Isso faz a temperatura do planeta crescer. Se crescer em 1 grau já é coisa pra cacete. E vai crescer em 1 grau. A gente tem 10 anos para acabar com o combustível fóssil. E tá difícil. Vamos ver o que o Biden vai fazer agora, né? O futuro tem que ser carro elétrico. Mas não adianta ser só na população, tem que nas pessoas normais, tem que ser na indústria e na agropecuária também, no campo também. Todo o processo tem que terminar com essa questão da emissão de gases na atmosfera, né? Como eu citei, a questão do gado, o pum de gado atrapalha muito também. Então a gente tem que ver se a gente realmente precisa comer carne. Daqui a pouco vai surgir carne sintética que a gente vai poder fabricar em impressora 3D. Não vamos precisar mais ter os bois, as vacas. Então tudo isso a gente precisa resolver em 10 anos. Senão, ferrou. Então é isso, gente. Falamos sobre esse assunto, discutimos bastante coisa aqui sobre o que nós vamos fazer depois da pandemia, né? Então vamos às considerações finais. Eu achei esse podcast espetacular. Falei tudo que estava preso aqui, que queria falar. Achei um espetáculo. Vocês podem dizer aí o que vocês acharam para a gente finalizar, para o Johnny finalizar. Tá bom? Então foi isso. Um podcast maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas que participaram aqui com a gente, esses grandes poetas e poetisas. Uma pena que a Ariane não pôde participar, né? Mas a gente espera ela de volta no próximo,
Agradeço a participação da Lucinda, que ela possa estar com a gente no próximo também. Agradeço a participação da Maria e fico triste por ela não participar do próximo, tá? Falamos bastante sobre o que vamos fazer pós-pandemia, mas deixando para todo mundo uma mensagem. Se a gente não se prevenir, não se cuidar, não vai ter pós-pandemia para muita gente. Então, pessoal, vamos usar máscara, usar álcool em gel, ficar dentro de casa. Eu sei que é ruim, eu não estou aguentando mais, mas vamos lá, vamos fazer isso, vamos tentar não aglomerar, tá? Quer ver mãe, quer ver pai, não aglomera com irmãos, nem com sobrinhos, nem com primos. Tenta fazer uma coisa mais socializada, um de cada vez e tudo mais. Eu sei quanto que é ruim você morar longe do pai e da mãe, fica difícil, você não consegue ficar sem ver eles. Principalmente eu vejo minha mãe de 3 a 4 vezes na semana. Se eu pudesse, eu via todo dia, que meu horário não dá. Tá? Certo? E mais uma coisa, Samuel, no próximo podcast você participar mais, meu filho. Tá faltando você. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser deixar opinião, fica à vontade, deixe aí nos comentários do YouTube. Abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, gente, eu adorei, viu, fazer parte desse podcast. Foi uma oportunidade, né, de me expressar, de falar, né, um pouco sobre esse tema de pandemia, que era uma coisa que a gente não discute muito, né? Ainda mais a respeito do que a gente vai fazer depois que tudo isso passar. E eu amei muito, viu? Eu tô amando a cada dia, tá? Imagina, Johnny, eu que estou grata, viu? Fazer parte desse podcast. E pode ter certeza, viu? Vou sim. Boa noite, Johnny. Eu que agradeço pelo convite, a você e a todos, pela participação, entendeu? E se puder participar dos próximos, se tiver oportunidade, eu participo sim, porque você tem me ajudado muito, assim, a realizar os trabalhos, né? Eu nem sabia fazer lá o blog, você me ajudou bastante e eu sou muito grata por isso, entendeu? Mas apesar de eu não ter muito conhecimento em política, porque eu nem sequer voto, né? Eu vim de outra cidade para Sorocaba, eu não, nem transferi assim o meu título, então eu só justifico. Mas havendo oportunidade, eu participo com todo prazer, sim, entendeu? E fico grata, obrigada.